sua voz. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adora o Senhor. Adorarei. Somente quem? Somente a ti, Jesus. Esse momento das moças louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Louve. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. E me render e te adorar. Os homens em gratidão ao Criador, louve a Ele. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que Eu vou ganhar perante ti, Senhor. eu sou apenas Teu amigo que amigo de Cristo, todos nós nos tornamos quando aceitamos Ele como nosso patrão Salvador. Louvemos a Ele. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, meu Jesus. Somente a ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja Somente a ti, Jesus. E pecamos, mas Ele criou um plano especial para ter você bem pertinho dele. Cante conosco. Perto quero estar, Senhor. O desejo de Deus é ter você pertinho dele. Então, se derrame aos pés dele nesse momento. Diga, Senhor, eu quero estar perto de ti. Louvemos esse Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Devemos entregar ao nosso Deus ao melhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei.
Jesus. Erga a sua voz. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, Adora o Senhor. adorarei Somente quem? somente a ti, Jesus. Esse momento das moças louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Louvem. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Som teste. E aí, vamos começar então agora? Hein? O que você acha? Você acha que a gente tem que começar o culto? Olha pra minha barriga, não sei se é de nervoso. Amém? Vamos começar então, a paz do Senhor a todos. Hoje, infelizmente, algumas pessoas não vão poder estar junto com a gente. Minha esposa está lá cuidando dos meus filhos, que eram um pouco doentes. E devido a todo esse cuidado a respeito do corona, apesar de que eles não estão com coronavírus, mas aí ficou com eles em casa, né? Devido a semana passada também, que a gente viajou muito, então foi uma coisa assim bem corrida para eles, né? Então, realmente deu uma baqueada na questão da saúde, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, e principalmente, né? Nós viemos aqui não foi por causa de uma igreja cheia, a gente veio aqui por causa de Jesus. Pelo menos eu vim, né? Espero que você tenha vindo nesse mesmo propósito, tá? Então, gostaria de convidar você a ficar de pé um pouquinho, para a gente fazer uma oração, agradecer a Deus, né, por este momento. Uma coisa que eu tenho pensado bastante a respeito desses dias, irmãos, é que Deus parece que está nos ensinando a adorar sozinho, não é verdade? Eu acho que uma das coisas assim que a gente aprendeu muito em relação a esse cuidado, que a gente tem buscado muito mais a Deus em casa, muito mais a Deus assim, momentos sozinhos, do que de repente com todo mundo. Não estou falando que estar com todo mundo não é bom, muito pelo contrário. Quem que não gosta de uma igreja cheia, de um louvor avivado, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta. Mas Deus tem me ensinado muita coisa no secreto. Deus tem me ensinado muita coisa ali escondido na presença dele. E não é agradável muitas vezes, né? Mas tem sido assim momentos maravilhosos. E muitas vezes eu vim aqui para essa igreja e fiz um culto sozinho. E foi os melhores cultos que eu vivi. Porque ali naquele momento você não tem nada que apresentar, você não tem ninguém na sua frente. Eu lembro de uma vez que eu vim aqui, a igreja estava vazia. E aí eu peguei e falei assim, tá vazio. Acho que vou pra casa, né? Aí o senhor falou, você não veio pra cá pra fazer culto pra mim? Eu falei, vim, senhor, não tem ninguém. Tem você. Faz o seu culto pra mim. Aí eu coloquei o louvor, cantei, até preguei, igual apareceu no culto da célula, né? Eu pregava para as almofadas, eu preguei para as cadeiras, sabe? E o Senhor falou ao meu coração sobre isso, falou assim, pastor, muito mais é aquilo que eu faço em você, quando você está sozinho, do que na multidão. Então, assim, eu acredito que Deus ele tem trabalhado na nossa vida, tem moldado o nosso coração para a gente ser cristão de verdade. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para a gente poder buscar a tua face, para podermos estar aqui na tua presença, Senhor, receber de ti, ouvir a tua palavra e não somente ouvir, mas ser transformado por ela. Senhor, muito obrigado, pois o Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos na tua presença. E Senhor Deus, seja com muitos ou com poucos, independente, Senhor Deus, se estamos ao vivo, presencialmente ou online, eu sei que o Senhor pode operar grandes coisas na nossa vida. Eu creio que o Senhor pode avivar o nosso coração. Eu creio que o Senhor pode transformar a nossa história.
mudar circunstâncias ao nosso redor, ou até mesmo, ó Deus, não mudando circunstâncias, mas nos mudando através dessas circunstâncias. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. E por isso eu te peço nesta noite, Senhor, toma a direção deste culto e começa a fazer a tua obra em nós, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e nós não viemos aqui por causa do homem, pois nós sabemos que o homem não tem nada para dar, mas nós viemos aqui por causa do Senhor. Nós viemos para te louvar, nós viemos para te adorar, nós viemos aqui porque necessitamos de ti, nós viemos aqui porque te amamos de todo o nosso coração, e nada vai nos impedir, Senhor, de continuar te adorando, de continuar te seguindo, te servindo e fazendo a tua vontade, Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso coração, manifesta a tua presença de uma maneira poderosa no nosso meio, Senhor, trazendo transformação de caráter, trazendo transformação de vida, fazendo, Senhor Deus, o que o Senhor precisa fazer, para que a gente possa, Senhor Deus, estar com o nosso coração mais perto de ti, mais intimidade contigo, ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que se houver ainda alguém para chegar neste culto, Pai, que o Senhor venha trazendo segurança, que o Senhor venha guardando de todo mal. Mas, Senhor Deus, mesmo para aqueles, ó Deus, que vão participar pela internet, por favor, fala aos corações. E que em nome de Jesus, ó Deus, essa noite seja uma noite que o Senhor possa marcar as nossas vidas, transformar a nossa história, para que a gente possa cumprir o teu chamado, aonde o Senhor quer que a gente vá, o que o Senhor quer que a gente faça, Deus. Transforma a nossa vida hoje, muda o nosso coração, molda a nossa história, em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor Deus, o controle, a direção deste culto. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor Deus, a palavra que vai ser ministrada, e que o Senhor possa fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, bom, não preciso nem dizer, né? O irmão do louvor não falou, ok? Mas eu não sou ministro do louvor, ok? Igual você e tal. Mas eu sei adorar Deus, né? Eu não sei se você, Edson, né, tem uma veia na música, mas independente disso, né, nós sabemos adorar a Deus. Então eu peguei aqui, olha, tem alguns louvores que Deus tem falado muito comigo nesses dias. E eu quero louvar o Senhor junto com vocês. Talvez, não sei se você conhece esse louvor, mas a gente sabe que não precisa conhecer louvor, não é verdade? A gente só precisa adorar a Deus. Quando a gente fecha os nossos olhos e a gente louva, a gente clama, a gente fala com Deus, Deus ele se faz presente. Então, eu vou colocar aqui este louvor para nós adorarmos a Deus, tirar o nosso tempo de adoração ao Senhor. E tempo de adoração a Deus, irmãos, não é uma coisa que parte do púlpito para o público, parte da igreja para o Senhor. Então, no momento que a gente estiver adorando, irmãos, feche os seus olhos, deixa o seu coração livre para adorar o Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza, que como a palavra diz que Deus habita em meus louvores, Ele vai vir sobre nós, Ele vai quebrantar o nosso coração. E nós vamos poder experimentar dele hoje de uma maneira como nunca experimentamos antes. Amém? Então feche os seus olhos agora. Vamos adorar o Senhor. Você que está pela internet, é um momento também de você fechar os seus olhos e adorar o Senhor aí onde você estiver. Adore a Deus espontaneamente, com as suas palavras, com o seu coração. Mas não deixe esse momento passar. Adore ao Senhor e deixe Deus ministrar o teu coração. Se preciso ser curado, tu me curas. Se preciso de um Salvador, tu me salva. Se preciso de um conforto, me envolve. E eu só quero saber o que posso dar ao Deus que tem tudo. O que posso dar ao Criador dos céus. O que posso dar ao Deus que tem tudo. Do meu coração,
You're all I want, God. Oh, Jesus, you are all I want. You are all I want. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Cante, tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Senhor, nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome neste lugar. Senhor, independente, ó Deus, se somos bons no cantar, se temos alguma condição ou não, nosso coração, Senhor Deus, se inclina a te adorar. E Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E independente de qualquer coisa, Senhor, nós adoramos o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Edson, seja muito bem-vindo, tá? Semana passada eu não estava aqui. Eu estava viajando lá para Aitken. Fui visitar alguns irmãos, né? Tivemos que estar ali fazendo a obra. Né? E foi uma grande bênção, né? O que aconteceu ali, muitas pessoas restauradas, eu vi Deus renovando corações, né? E foi muito bom mesmo, né? E quando eu voltei para cá, o pessoal falou: veio um rapaz visitar a gente que mora aqui perto, e o nome dele é Edson, aí, né, que tem o outro Edson, então até o Edson falou assim: não, ele é gente boa, só pelo nome dá para saber. Né? Seja muito bem-vindo, tá? Tem alguns irmãos que normalmente participam com a gente no culto da noite, mas eles não puderam estar hoje, ok?
né? Minha família por causa das crianças, mas alguns irmãos não puderam estar. Eu recebi algumas mensagens, o pessoal falando a respeito. Alguns estavam, né, com problemas de saúde, por isso que é importante a gente estar orando, né? Porque a gente sabe principalmente que nessa virada de clima, muitas pessoas ficam doentes e hoje em dia muitas pessoas estão cuidadosas, né? Então, por exemplo, quando está com febre, essas coisas, eles não vêm para o culto, vão no médico, fazem os testes e tudo, né? E a gente precisa estar vigilante nisso mesmo, né? Mas é importante nós estarmos orando, porque a gente sabe que em meio de tudo isso existe também uma retaliação, existe também uma dificuldade que o inimigo se levanta para tentar nos impedir de andar com Deus, não é mesmo? Né? Então, não vamos ser dominados pelo medo, ok? Né? Porque a gente sabe que no amor não há medo, não é mesmo? Só que muitas vezes o medo nos impede de vivermos a vontade de Deus. E esse tempo é um tempo onde que nós estamos debaixo de muita pressão de medo, né? Não sei se vocês percebem isso, mas tem acontecido muitas situações para a gente ficar com medo, né, de fazer qualquer coisa, principalmente as coisas de Deus. Né? Então, vamos tomar cuidado para a gente não ser levado pelo medo. Vamos tomar os devidos cuidados em relação a tudo, mas não vamos deixar ser levados pelo medo. Quero só dar alguns avisos antes da gente partir para a palavra. Nas sextas-feiras, nós fazemos aqui a nossa vigília. Dozô, olá, tudo bem? Paz do Senhor, pode entrar, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Nós já começamos, mas fiquem à vontade, tá bom? Pode sentar onde você quiser, irmã, fica à vontade. Então, nas nossas sextas-feiras, nós temos a nossa vigília aqui na igreja, né, que começa às 11h30 e acaba à 00:30. Então, se você deseja participar conosco, tem sido muito legal, né? Deus tem se movido e tem muitas pessoas contando testemunhos a respeito desse tempo de oração que nós temos tirado, né? Pessoas que têm falado assim, tem gente que até vem na sexta-feira, fica até tarde e depois vai trabalhar no sábado. E a semana passada teve uma irmã que estava contando os testemunhos aqui do que Deus estava fazendo. Ela vinha aqui, é engraçado que ela é mais assídua na sexta do que nos cultos. Mas só que ela vem, coloca diante do Senhor, Deus faz o milagre, e aí ela volta para a casa dela, vai para o trabalho e ela fala dos testemunhos que Deus tem feito, né? Então, assim, tem sido muito sugoi. Na última sexta-feira do mês também, nós vamos orar no monte, tem a oração no monte. Né? E na semana passada, não, retrasada, né? Foi tremendo, gente. Foi tremendo, né, Anselmo? Foi bênção demais. Então, assim, se vocês quiserem ir com a gente, tá? É só você pegar e nos avise, porque qualquer coisa a gente sai daqui e vai junto, né? Mas tem sido muito legal. Vou perguntar uma coisa, vocês estão com frio? Tá frio? Tá job? Se tiver frio, vocês me avisam, tá? Que aí eu diminuo o ar. Ok? No sábado nós temos as nossas células, ok? O que é a célula? A célula nada mais é do que uma reunião no lar, na casa, né? Uma célula a gente faz na casa do Anselmo, da Larissa, outra célula a gente faz na casa do Edson e da Kemi. Né? E essas células, elas têm dois objetivos principais. O primeiro, é claro, a gente receber a palavra de Deus, não é verdade? Você chega lá na célula, tem uma palavra, tem uma ministração poderosa de Deus, mas também tem como objetivo a gente poder estar mais próximo em amizade. Porque, veja bem, eu não sei o que vocês pensam sobre amizade, irmãos, mas o próprio Jesus trabalhou muito com aqueles discípulos para, no final, poder chamá-los de amigos, não é mesmo? Então, eu acho que a amizade ela é fundamental para o crescimento espiritual. Então, o que ocorre? Na célula, como é um ambiente mais próximo, né? Normalmente vai na casa de alguém que a gente já conhece pessoas novas, certo? Aquela amizade, ela se fundamentando na palavra de Deus, a gente consegue ter amigos ao nosso redor, que a gente pode abrir o coração, que a gente pode estar próximo. É muito ruim, muitas vezes, eu ficar nessa correria casa, trabalho, casa, não é mesmo? Aí na célula você pode ter um tempo com pessoas que você vai se aproximar, que você vai conhecer melhor, entendeu? E também ter a oportunidade de convidar pessoas para poder ir na célula. Que muitas pessoas que não conhecem Jesus, elas têm uma certa barreira com a igreja. Mas na célula vai ter um ambiente muito mais à vontade. A gente faz um quebra-gelo para poder enturmar as pessoas, né? Tem uma palavra, tem oração. No final, sempre tem uma comunhão, né? Para a gente conversar, dar risada. Então, claro, vocês que nunca participaram da célula estão super convidados a participar. E se você quiser levar alguém também, fique super à vontade para levar, tá bom? Né? As células são aos sábados, às 8 horas da noite. E no domingo nós temos os cultos. Tem o culto da manhã e tem esse culto da noite, tá certo? E só para poder, vocês chegaram agora, só para poder informar, algumas pessoas não puderam estar aqui hoje, né? Ficaram doentes e tal, né? Então, devido a todos aqueles cuidados, elas não puderam estar, mas estão acompanhando pela internet, tá bom? Nós temos também o culto da internet, gente. Tá? Veja bem, o culto da internet, na verdade, é aquele opcional,
não é mesmo? A gente sabe que hoje, infelizmente, muitas pessoas, né, elas não estão podendo ir aos cultos, tem aqueles certos cuidados e tal em relação ao coronavírus, né, mas a gente não coloca o culto da internet como o principal. Eu sempre incentivo as pessoas a estarem presencialmente. E nós temos 2 cultos aqui na igreja, até mesmo para poder ter esses cuidados. Porque aí o que acontece? Não fica todo mundo aglomerado no mesmo horário, ok? Né? Você pode ver que hoje nós temos aqui 7 pessoas adultas, fora as crianças, então fica uma coisa muito mais tranquila, não é verdade? Então estamos tomando esses cuidados sim, para a gente poder colaborar com tudo que está acontecendo, né? Mas sempre que for possível, a gente aconselha a participar presencialmente, porque primeiro que a gente gosta de estar junto com os irmãos, não é verdade? Não sei vocês, mas eu gosto, né? E segundo, porque a gente sabe assim que a qualidade de tempo é muito melhor, né? Tá bom? Então, só para vocês entenderem, irmãos, é, uma coisa em especial que eu quero avisar é o seguinte: no mês de agosto, nos 2 primeiros dias do feriado, na segunda e na terça-feira de agosto, que agora eu não lembro se não me engano, dia 11, dia 12, ou 10 e 11, nós vamos ter, bem provavelmente aqui na igreja, um retiro. Esse retiro nós chamamos de encontro com Deus, né? E eu tenho tentado até mudar o nome para Restart, mas só que as pessoas elas não conseguem ainda memorizar sobre Restart. Qual que é o objetivo desse retiro? Serão 2 dias de ministrações intensas aqui da parte de Deus que nós vamos receber, que tem como objetivo transformar as nossas vidas. Eu sempre dou um exemplo do seguinte: se você pegar na Bíblia, você vê que aonde Jesus passou, ele transformou a vida de alguém. Todos aqueles que chegaram até Cristo tiveram suas vidas transformadas, e não assim, uma transformação externa, uma transformação superficial. Você vai pegar, por exemplo, a história da mulher do fluxo de sangue. E ela teve um encontro com Jesus. E ela foi por trás de Jesus, tocou nas orlas das suas vestes, e ela teve toda a sua vida transformada. Tem pessoas que olham aquela passagem e pensam que, não, ela foi curada de um mal, de uma enfermidade, não foi? Mas não é só da enfermidade. Porque aquela mulher, ela não podia nem sair de casa direito por causa da sua enfermidade. Ali naquele tempo, ela era considerada uma mulher suja por causa daquela enfermidade. Talvez ela não tinha marido, talvez ela não tinha filhos, talvez ela não tinha trabalho. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e foi a pior. E quando ela foi curada por Jesus, ela não foi curada da sua enfermidade, mas ela foi curada de uma maneira geral, na sua história, na sociedade, em todas as coisas. Ela pôde, a partir dali, ter vida de verdade. Né? Ou seja, não foi uma cura de uma enfermidade, mas foi uma cura total na vida dela. Ela pôde ter dignidade de volta. Ela podia ter o sonho agora de ter uma família de verdade. Ela podia ter filhos a partir de então. Aí você fala, puxa, não foi uma cura qualquer. Não, porque todo mundo que se encontrou com Jesus teve a sua vida transformada. E o que vai acontecer nesses 2 dias desse retiro? Nós vamos receber ministrações específicas em áreas de nossa vida, das nossas vidas, que vão nos despertar para um novo tempo, que vão nos habilitar para viver o melhor de Deus. Porque muitas vezes, apesar de sermos cristãos, a gente não consegue viver essa essência do evangelho. Pare e pensa comigo. Talvez você está aí na caminhada com Deus há muito tempo, igual a mim. Eu já faz o quê? 17, 18 anos que sou cristão. E, de repente, você queria viver aquilo tudo que você aprendeu com tantos pastores e líderes que você ouviu. Mas você não consegue, assim como um dia eu não conseguia. Conseguir se manter firme numa coisa só, conseguir viver aquelas promessas, conseguir ver a obra de Deus operando através da sua vida. Mas as coisas não rolavam, não aconteciam. E aí por quê? Porque muitas vezes a gente descobre que nós temos algumas travas dentro de nós. Né? Problemas no nosso coração, problemas emocionais, coisas que a gente não consegue romper, crescer. Só Deus para curar isso, não é verdade? É verdade. Mas pare e pensa, faz tanto tempo que eu estou na caminhada com Deus e ainda não consegui. Tem alguma coisa estranha, não tem? É nessa hora que surge esse retiro que nós chamamos de encontro com Deus. Deus, ele vem, ele ministra a nossa vida, cura o nosso coração, restaura a nossa história, e realmente acontece de nós nos tornarmos habilitados por Deus para fazer a obra dele. Quando eu participei pela primeira vez de um encontro com Deus, eu era uma pessoa que, assim, tinha muitas dificuldades de viver com Deus. Eu tinha um problema com meu pai, eu não perdoava meu pai. Eu tinha problemas com a minha família, tinha tantas coisas que tinham acontecido comigo, que apesar de eu querer viver com Deus, eu não conseguia. E um dia eu fui aconselhado por um amigo pastor, falou, vai no encontro, Deus ele vai mudar a sua vida. E na verdade, quando ele falou aquilo, mais pareceu um marketing do que uma verdade. Mas eu não tinha nada a perder mesmo, eu fui. Né? Porque falou, não, Deus vai mudar, porque isso, aquilo, começou a falar um monte de coisa. E eu vi o testemunho das pessoas, mas aquilo para mim parecia mais um incentivo. Mas eu fui. E eu vou falar para vocês uma coisa, irmãos. Eu entrei lá, e quando eu saí daquele retiro, nem eu me reconhecia.
porque parecia que tinha saído um peso do meu coração. Parecia que tinha saído, sabe, toneladas de dentro de mim. E quando eu comecei a andar com Deus, era totalmente diferente. Eu perdoei meu pai, mas não é só perdoar de boca. Eu senti, houve uma liberação do meu coração. Por causa disso, eu pude ter um relacionamento com Deus muito mais próximo, porque não sei se vocês entendem isso, mas às vezes os nossos problemas familiares impedem a gente ter um relacionamento com Deus. E aquilo eu não entendia, mas no momento que eu consegui me libertar daquilo, mudou totalmente meu relacionamento com Deus. A partir daquele momento eu pude viver um evangelho de verdade. Eu pude ver manifestações do poder de Deus na minha vida, na minha família e através da minha família. Então tem muita coisa que eu poderia contar a partir daquele dia que mudou. E talvez eu não estaria aqui hoje, em cima deste púlpito, cuidando dessa igreja, se não fosse por aqueles dias. Então eu quero te incentivar. Se você se sente nesse mesmo pé que eu estava, então participe desses 2 dias. É bem provável que seja aqui na igreja. Eu estava procurando um lugar que a gente pudesse dormir, mas infelizmente não encontrei. Então vai ser os 2 dias aqui na igreja. Você vai embora para sua casa à noite, volta no outro dia de manhã para participar dos 2 dias de ministração. Vai ter um custo, e aí o custo vai ser o seguinte: se for aqui na igreja, é um custo de alimentação. Então vai ser na faixa dos 3, 5 mil para os 2 dias de alimentação. Se a gente conseguir um lugar fora para dormir, aí tem o pernoite, tem o valor de você dormir no local. Então, assim, vai ser, em média, 7 mil se for para outro lugar, 7, 8 mil. Aí a gente pensa, puxa, mas tem um custo, e tal. E, infelizmente, não tem uma outra maneira de se fazer, porque eu não encontrei ninguém que nos abençoasse. Mas eu vou te falar uma coisa. Se o problema é o custo, então vamos fazer o seguinte: se você não gostar do retiro, você vem e fala para mim, Toshi, você falou tudo aqui, mas eu não gostei. Eu te devolvo do seu dinheiro. Não tem problema. Porque a minha questão não é os valores em si. A minha questão é que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra tão forte na tua vida que você vai querer ficar mais 2 dias. Porque é tão tremendo o que Deus faz, é tão maravilhoso ser curado e transformado por Deus, que não vai ter como você não gostar. Mas se por um acaso você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Aí pelo menos você passou 2 dias na presença de Deus, recebeu bastante e tal, Pelo menos aprendeu mais do Senhor. Mas eu te incentivo, de verdade, Eu já estou pegando os nomes das pessoas, então se você quiser participar, por favor, passe o nome para mim, para a gente já poder ter uma noção da quantidade de pessoas que vai participar. Por quê? Se passar de muita gente, por exemplo, 40 pessoas e tal, aí eu vou ter que arrumar um outro lugar para fazer, porque aqui não cabe. Entendeu? Ficar muita gente junto não é legal, tá? Então, se você puder passar para mim o nome, aí eu já vou tendo um levantamento de quantas pessoas vão participar. Tá certo, gente? Vocês estão comigo aí? Estou falando bastante? Gente, vocês vão me ouvir hoje 2 horas seguidas. Quer dizer, 2 horas não, agora já é 1h30. Então, por favor, me suportem hoje, tá? Irmã, me ajuda, tá bom? Tá com frio, irmã? Daí, Diogo? Porque o vento está bem nas suas costas, Olha, se você quer desligar, Anselmo, você pega o controle ali, deixa ali pertinho, qualquer coisa ela desliga, tá bom? Tá, irmã? Fique à vontade, tá bom? Então tá, gente. Irmãos, olha, vamos ofertar. E antes de ofertar, eu quero falar mais uma coisinha a respeito da oferta. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre gosto de ministrar sobre a oferta, sobre o dízimo e sobre a oferta, porque eu vejo que é muito importante nós fazermos as coisas entendendo o que nós estamos fazendo. Eu não sei de onde você veio, do ministério que você veio, das coisas que você ouviu, mas eu vou te falar uma coisa assim, eu sempre trato a parte financeira da igreja segundo a instrução bíblica, certo? E eu sempre busco em Deus para entender claramente o que significa oferta, o dízimo, porque tem muita polêmica envolvida nisso. Vocês concordam comigo? Você entra lá na internet, por exemplo, o que tem de gente falando sobre dízimo e oferta, só que eu não sou do tipo que ficou ouvindo a internet. Eu vou lá na Bíblia, eu vou no Espírito Santo, falo, Deus, poxa, é tão polêmico o negócio, me explica, o que acontece? E o Senhor, ele fala na palavra dele a respeito do dízimo da oferta. E eu vou aqui dar um resumão para você rápido a respeito do que eu vi na Bíblia. Primeiro, eu não vi nenhuma obrigatoriedade no dízimo e na oferta, segundo a Bíblia. E muitas pessoas usam aquela passagem de Malaquias para falar a respeito do roubo a Deus, ok? E eu peguei aquela passagem e fui ler. E aquela passagem fala a respeito do roubo a Deus. Realmente fala. Roubará o homem a Deus, vocês me roubam no quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí você fala, então, está falando do roubo, mas espera aí, está falando com quem? Porque a gente nunca pode pegar um versículo e transformar ele numa regra. Você tem que ver qual é o contexto que ele está inserido. E aquele contexto está inserido sobre aqueles que administravam.
né, os sacerdotes. O sacerdote pode roubar a Deus. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Se o mendigo que não tem dinheiro, como é que ele vai dar o dízimo? Ah, mas ele não tem, ele não dá. Não, mas peraí, se todo mundo tem que dar, por que, que eles estão excluídos da lei? É porque ele não tem. Não, peraí. Ou é para todo mundo, ou tem alguma coisa errada. Então, nessas coisas, eu vou dar só um resumão. Nessas coisas a gente encontra mais contradição do que coisas que realmente são concernentes, que a gente pode considerar como verdades. Então, eu penso aqui, segundo a palavra, que não é obrigatório. Mas não quer dizer que não é obrigatório que eu não precise fazer. Porque a Bíblia tem vários exemplos a respeito do dízimo e da oferta. O próprio Jesus falando a respeito de dízimo e oferta e tal. Ah, então é obrigatório, eu tenho que fazer? Não, não é obrigatório, mas não quer dizer que a gente não possa fazer. A questão em si é que eu tenho que fazer conforme a Bíblia fala. Se eu for trazer o meu dízimo e oferta aqui, eu trago não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então como é que eu vou dar com alegria se eu tenho medo de ser ladrão e eu vou para o inferno porque eu sou ladrão? É complicado andar numa linha fina dessa. Então o que eu faço? Eu venho e trago, não porque eu sou obrigado, mas porque eu sei o que eu estou fazendo. E o que você está fazendo? Quando você coloca o dinheiro aqui, você está ajudando na obra do Senhor. Você está ajudando na manutenção da obra de Deus nesta casa. Você está ajudando a você manter, de repente, uma pessoa que vai receber uma cesta básica, a uma conta que vai ser paga, a uma pessoa que vai ser abençoada. Você não está pagando o meu salário, porque eu não recebo salário da igreja. Okay? Eu não recebo salário da igreja. Eu tenho o meu trabalho. Eu trabalho. Eu também sou dizimista e ofertante. Olha que engraçado, né? Mas não é a igreja que você cuida, Toshio, por que você tem que dar? Eu falei, por causa que eu também faço parte dessa igreja. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Eu também dou meu dízimo e a minha oferta. E o que acontece com o dízimo e a oferta que eu dou? Vai para a manutenção da casa do Senhor. Não é mesmo? A Bíblia fala sobre isso. Ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Olha aí, ó, a Bíblia está dizendo que o que é para ser feito. Então vamos trazer para o mantimento. A Bíblia fala também sobre a gente ofertar para os órfãos, para as viúvas, para o missionário. Não é verdade? E a gente procura fazer esse trabalho também. Inclusive, até toda semana eu esqueço, mas a gente tem até esse envelopinho aqui da oferta missionária. Nós temos alguns trabalhos paralelos à igreja, com cestas básicas de pessoas, muitas vezes famílias que estão precisando de ajuda, muitas vezes mães solteiras que estão com dificuldade financeira e precisam de cestas básicas. A gente recebe muito pedido de ajuda. Então, o seu dízimo, a sua oferta, também vai para esse tipo de trabalho. Entende? Porque é uma coisa que o próprio Deus pediu para a gente fazer. Então, gente, só para vocês entenderem, e porque eu dou muito valor e muita importância nessa questão de entender o que se está fazendo. Não fazer só porque o pastor falou, aí o pastor falou, eu vou fazer, mas a gente nem sabe se está na Bíblia, não é verdade? Então, por favor, procure na palavra de Deus. Todo mundo tem Bíblia aqui, não tem? Tem Bíblia? Tem Bíblia, irmão? Tem? Glória a Deus. Né? Você tem Bíblia? Pega lá, lê. Vê o que está escrito a respeito do dízimo e da oferta, porque quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus e mais você praticar, mais benefício você recebe. Concorda comigo? Então, gente, depois de tudo isso que eu preguei já, né? Me perdoe por isso, mas eu gosto de explicar, eu acho necessário explicar tudo isso. Se você quiser sair do seu lugar, trazer a sua oferta, ou até mesmo trazer o seu dízimo, fique à vontade, mas faça isso não por tristeza, nem por necessidade. Faça com alegria, entendendo, puxa, eu estou ajudando na obra de Deus. E olha só, o seu dinheiro ajuda na obra de Deus, hein? Né? Eu brinco às vezes, mas é uma realidade. Ninguém paga a conta de luz, de água, com oração, né? Se a gente pagasse com oração, a gente orava até mais, né, irmão? Mas infelizmente não é por isso, a gente paga com dinheiro. Mas quando você faz isso, entendendo que você está ajudando na obra do Senhor, seja nessa igreja ou qualquer outra igreja que pregue a palavra de Deus, né, é um motivo de alegria, porque pessoas são salvas por causa disso. Quer ver um exemplo? Um dia o Anselmo, ele chegou aqui, ele estava aqui embaixo, né, na autoescola, quando era aqui embaixo, e ele veio aqui na igreja. A gente teve um encontro aqui, o Anselmo ele estava mudando para cá e tal, e ele começou a vir na igreja, certo? Deus começou a transformar a vida dele e da família dele. Mas por quê? Porque a gente estava aqui um dia. Às vezes a gente sai para evangelizar e encontra pessoas quebradas da sua vida. E aí a gente pega e entrega um panfletinho para elas. Olha, vai na igreja um dia, Deus tem um plano para a tua vida. E a pessoa vem, e ela recebe de Deus, e ela é transformada. Mas quem que pagou por aquele panfleto? A nossa oferta, entendeu? É o nosso dízimo. Então, o que eu estou falando é que o nosso dinheiro, quando a gente investe na obra de Deus, realmente ele é investido de maneira correta, então esse dinheiro ele serve para ganhar almas também. Ele serve. E uma coisa, um conselho que eu te dou.
só traga o seu dízimo aqui se você confia na obra de Deus nesta igreja. Então, se você ainda não nos conhece, se você tem alguma desconfiança, se você não sabe direito o que é feito, então, antes de você trazer o seu dízimo, procura confiar no que é feito aqui. Conheça a gente primeiro. Se você quiser, eu sempre falo isso para as pessoas, se você é dizimista, se você quiser ver o nosso controle financeiro, eu te mostro. Eu não tenho problema nenhum em mostrar. Tá bom? Eu só não vou colocar na porta da igreja, né? Mas assim, o dia que você quiser, eu te mostro para onde que vai cada dinheiro que entra aqui. Porque eu não vejo problema nenhum, entendeu, em fazer isso. A gente tem um trabalho muito transparente aqui, né? Mas se você não nos conhece ainda, tem alguma dificuldade em relação a isso, né? Nos conheça primeiro. E então, você pode, se você quiser, trazer o seu dízimo, a sua oferta. Tá bom? Então, né, sem mais delongas, se você quiser, você pode sair do seu lugar, você coloca aqui o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta nessa caixinha aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui um louvorzinho, né? Porque de lei. E pecamos, mas ele criou um plano especial para ter você bem pertinho dele. Cante conosco. Perto quero estar, Senhor. Glória a Deus. E no final, irmãos, se vocês quiserem depois colaborar com a sua oferta missionária, tem um valor lá atrás, que você pode pegar ele, você pode utilizá-lo para poder fazer a sua oferta, tá bom? Devemos entregar ao nosso Deus a melhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por cada dízimo, por cada oferta e por cada dizimista e ofertante, Senhor. Pessoas, ó Deus, que entendem ou estão entendendo a Tua palavra e estão fazendo, Senhor Deus, isso por entendimento. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque dessa maneira eu creio, Pai, que também as ricas bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, Deus, baseadas nesse ato, elas vão, Senhor Deus, alcançar cada um aqui. Eu peço a Tua bênção sobre cada um, que o Senhor possa abençoá-los em tudo, seja no financeiro, no espiritual, que nada falte na mesa de ninguém aqui. Em nome de Jesus também, nós consagramos esse dinheiro a Ti. Pedimos a Deus que o Senhor possa direcionar para onde vai esse dinheiro, para o que vai ser usado, Senhor. Deus, por favor, que através dessa parte financeira nós possamos ganhar muitas almas para Ti, Senhor. Muitas vidas sejam transformadas pelo Senhor. Que o missionário no campo possa ter o seu sustento. Que o órfão e a viúva possam ter, Senhor Deus, seu coração suprido de amor. E que, Senhor Deus, muitos que estão perdidos conheçam a Tua graça e a Tua misericórdia. Nesse momento, Em nome nós de Jesus, possamos nós louvar e consagramos agradecer esse o dinheiro a nome Ti do Senhor e Jesus. Te agradecemos, Pai. Glória. Amém. Vamos lá, irmãos. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora. Abra lá em Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Amém? Você abriu aí? Lucas 24, versículo 13. Eu vou ler com vocês aqui a história de dois homens que estavam num lugar chamado Emaús. Estavam indo num caminho chamado Emaús, para um lugar chamado Emaús. E essa história aqui ela é muito conhecida, irmãos. Ela é muito conhecida, mas eu acho que é muito importante nós entendermos o que Deus quer falar conosco através disso, ok? Leia junto comigo. Fala assim, ó. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais coisas? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Glória a Deus. Pessoal, aqui a gente vê uma história e eu queria muito que você abrisse o seu coração e procurasse ter atenção máxima em relação ao que Deus vai falar com você. Porque a primeira vez que eu ouvi essa história, eu estava numa condição igual esses dois homens. Eu não estava em sentido Jerusalém. Eu estava sentindo a sentido de Emaús. O que significa Emaús? A palavra Emaús significa águas termais, riacho quente, né? Ou então, na minha tradução da linguagem de hoje, é sauna, relaxamento, descanso, sabe? E esses dois homens, eles estavam saindo, como a Bíblia diz aqui, entristecidos, porque eles achavam que Jesus ia redimir Israel. Então, na verdade, eles estavam saindo de Jerusalém desapontados com aquela situação toda, porque eles achavam que Jesus ia causar, né, uma grande revolução, e não foi assim que aconteceu nos olhos dele. Então eles pegaram, estavam indo para Emaús, que significa águas termais. Eu fico imaginando eles indo assim: vamos para algum lugar para relaxar, porque estamos muito desapontados. E aí o que acontece? Jesus apareceu no caminho daqueles dois. E aí começa a conversar com eles, e é muito legal. Olha, gente, eu sei que é meio redundante o que eu vou falar, mas Jesus, ele tem uma sabedoria, né? Porque ele fala assim: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Não, porque você não está sabendo das coisas que aconteceram em Jerusalém. Aí Jesus pergunta: quais coisas? Né? É muito legal a maneira de Jesus abordar as pessoas para que elas mesmas possam encontrar em si a razão dos problemas. Você pode ver que Jesus, ele não já chegou resolvendo o problema deles, porque ele poderia, não poderia? Poderia Jesus vir na sua vida, por exemplo, e na minha, e resolver o nosso problema? Claro que poderia. Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, ele pode estralar o dedo e mudar a nossa história. Mas não é assim que funciona. Então Jesus chega para aqueles dois e permite que eles comecem a cavucar nos seus próprios corações a razão do qual eles estavam saindo de lá. E aí começa: você não está sabendo que aí Jesus e fez assim, fez assado, mas aconteceu isso e tal. E aí aquela conversa estava tão gostosa, e Jesus fez como que ia passando mais adiante, né? Porque eles pararam em um determinado lugar. E aí aqueles homens insistiram para que Jesus, sem saber que era Jesus, ficasse com eles. E Jesus ficou. E aí Jesus foi lá e partiu o pão, e na hora que partiu o pão, abriu-se os olhos dos dois, e Jesus sumiu na frente deles. E aí essa parte aqui que eu falo assim, que era eu nessa época, ele fala assim: puxa, o nosso coração não ardia quando ele compartilhava as escrituras com a gente? E imediatamente aqueles homens levantaram e voltaram para Jerusalém. A palavra Jerusalém significa casa do pão, casa do alimento, o pão da vida que é Jesus, né? Tem tantas coisas que a gente pode relacionar a isso. E eles nunca deveriam ter saído de Jerusalém. Eles deveriam ter ficado em Jerusalém, mesmo com tudo aquilo.
Mas eles saíram de lá porque se desapontaram. Eu me lembro de uma época que eu estava desapontado. Eu me lembro de uma época que eu me perguntava assim, puxa, se Deus é Deus, por que tudo isso está acontecendo? Puxa, por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo crescer? Por que às vezes parece que está tudo errado? Puxa, eu pensei que ia ser diferente, eu pensei que a minha caminhada com Deus ia ter fruto. Eu pensei que a minha caminhada com Deus ia ser uma caminhada de vitória e de mais vitória, porque era isso que a gente ouvia, que eu ouvia. Ia ser vitória e mais vitória, porque quando você aceita Jesus, você aceitou Jesus, agora sim, é tempo de vitória, é tempo de coisa nova, e não foi bem assim que aconteceu na minha vida. Eu não sei na sua, mas na minha não foi assim. E eu fiquei muito desapontado com muitas coisas que eu ouvi e não acontecia, irmãos. E aí eu peguei e me encontrei no caminho de Emaús. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Não vou deixar de ser crente. Eu não sei se alguém já falou aqui assim. Não, eu não vou deixar de ser crente, mas eu não vou mais me envolver, não. Eu não vou mais me envolver, não, é muita dor de cabeça. Você vai lá na igreja, tem aqueles irmãos fofoqueiros, tem aquelas pessoas que isso, que aquilo, aí você começa a arrumar desculpa em tudo quanto é lugar, né? E porque às vezes os motivos são até reais. Realmente, né? Olha, vou contar uma coisa para vocês, que vai ser pregador, ó. Eu vou contar uma coisa para vocês. Realmente na igreja tem fofoqueiro. Eu descobri, não sei se vocês sabem, tem. Na igreja tem gente que fala mal um do outro, tem, mas tem gente. Na igreja tem tanta gente ruim, tem muita gente. E esse é o problema, é que sempre vai ter. O problema maior é que a gente se desaponta com isso. E a gente pega caminho de Emaús. Não vou mais me envolver, é difícil ficar, sabe, muita panelinha, muita coisa, não sei o quê, e a gente vai começando a ficar desapontado. Por quê? Porque no começo, não sei se foi com você assim antes, mas no começo, as pessoas te abraçam, elas te recebem, elas vão lá e, paz do Senhor, tudo bem, que bom que você está aqui. Mas parece que aquele amor esfria. Daqui a pouco as pessoas mal te cumprimentam, não é verdade? Nem oferecem um cafezinho. Falando isso, me perdoem, tem um café lá no fundo se vocês quiserem, tá? Por favor, não vá embora da igreja por causa que eu não ofereci café. Mas parece que as pessoas se esfriam e a gente começa a se desapontar. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma situação aqui, uma situação ali. É uma promessa que parece que nunca se cumpre. É aquela palavra que você recebeu que Deus ia mudar a sua vida, mas parece que não muda. E daqui a pouco, ainda que você não perceba, você está no caminho para Emaús. Desapontamento. Os desapontamentos são a causa de muitos cristãos não se firmarem em Deus e em algum lugar que eles poderiam crescer. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Por favor, entenda o que eu vou falar. Entenda. Eu sou só o carteiro da história. Vem cá, quando você recebe uma notícia ruim pelo correio, você fica bravo com o carteiro que entrega? Recebeu aquela conta do cartão de crédito. Aí o carteiro está lá colocando o RAGAC para você pagar. Aí você vai lá e baixa no carteiro. Fica trazendo essas más notícias para mim, leva embora. Ninguém faz isso, na é verdade? Então, eu sou só o carteiro, tá, irmão? Tá? Não fique bravo comigo, eu só vou passar a mensagem, tá certo? Mas olha só, muitas pessoas, elas não se firmam ou não se firmaram em uma igreja específica, em uma instituição, por causa dessas questões dos desapontamentos. Só que o que acontece? Não é obrigatório você viver e morrer numa instituição só. Mas se você não se firmar em algum lugar, você nunca cresce. Entendeu? Se você ficar pulando de igreja em igreja, você nunca vai crescer. Você nunca vai romper e viver realmente uma vida em Deus de qualidade. Entende? E eu acho interessante, sabe? Quando eu vim para cá, gente, não sei se você sabe a minha história, mas eu vou te contar um pouquinho. Eu vim de Haiti. Deus me chamou no propósito de abrir uma igreja aqui em Baraque. Eu ouvi a voz de Deus, eu entendi o que Deus queria e vim na obediência ao Senhor. Faz 2 anos e pouquinho. E eu vim para cá sem conhecer ninguém, né? Só tinha um contato de 1 ou 2 famílias. E a gente veio para cá, no final das contas, nem essas famílias estão conosco mais, mas vim. A primeira coisa, olha, gente, eu fiz a minha mudança. Eu estava lá arrumando os móveis da minha casa, recebi uma ligação de uma pessoa que ligou, viu no Facebook, falou assim, você está abrindo uma igreja aqui, eu quero falar com você. Me encontra aqui no Combine. Eu falei, meu Deus, deu até medo na hora, né? E fui lá. E ele pegou e passou uma ficha de Ibaraque. Falou assim, aqui é um lugar quase amaldiçoado. Porque aqui a igreja acaba, aqui os pastores estão tudo morto, as igrejas estão tudo mortas, e não sei o que. Passou um relatório assim. Eu falei, meu Deus,
Gente, eu não estou falando que é e que não é. Eu não conhecia, tá? Eu estou inocente na história. Me chamaram para conversar. Eu pensei, puxa, que bom. Primeira pessoa que vem para a igreja. Nem foi. Chegou e falou assim, aqui tá tudo assim. É igreja que briga com igreja. É pastor não sei o quê. Tem igreja fechando. Tem igreja que diminuiu. Tem igreja que só tem o pastor lá dentro da igreja. Aí eu voltei para casa assim. Falei, meu Deus. A minha esposa falou, e aí? Eu falei, eu nem sei se eu devo falar. Porque o negócio foi feio. Aí eu peguei e fui orar. Porque aquilo mexeu comigo. Eu falei, Deus, isso é verdade? Será que o negócio está sério aqui? Porque assim, apesar de eu nunca morar para cá, mas eu conheci a Ibaraque e as igrejas daqui. Né? Eu trabalhei numa revista, não sei se alguns de vocês conhecem essa, mas eu trabalhei numa revista chamada Mensageiro da Paz. Essa revista ficou durante anos, né? A única revista cristã que circulava no Japão. E por causa disso, a gente recebia muitas notícias das igrejas. E aqui em Baraque, eu lembro que a gente tinha uma lista extensa de igrejas, realmente. Então, assim, eu conheci um pouquinho das igrejas e dos pastores, mas aquelas notícias vieram ao meu ouvido de uma maneira muito ruim. Então, eu fui orar ao Senhor e Deus falou assim comigo. Falou assim, ó, mesmo que seja, você não vai seguir as notícias. Você vai seguir o que eu te chamei para fazer. Eu te chamei para você começar um trabalho ali. E no meu coração, irmãos, eu pensei que eu vinha para cá para ganhar almas para Jesus. Pessoas que não eram convertidas. Então eu vim, né, e como eu sempre fiz em toda a minha vida, com os meus panfletinhos, com a minha mochilinha, e vamos evangelizar. Mas olha só que interessante. Todas as pessoas que vieram nessa igreja, elas vieram de outros ministérios, de outras igrejas. Eu nunca fui atrás de ninguém, tá, gente? Nunca fui. Foi atrás de você, irmão? Não, né? Foi o Anselmo que foi, né? Não foi. Eu nunca fui atrás de ninguém. Eu nunca fui atrás de ninguém. Mas olha, para falar para vocês que a gente nunca ganhou ninguém assim do zero para Jesus, o Ricardo foi o primeiro. O restante, todas as pessoas que vieram, durante 2 anos e pouco que eu estou aqui, todas as pessoas que pisaram nessa igreja vieram de outros ministérios. E olha só que interessante, de todos que passaram por aqui, se todos tivessem ficado aqui, eu tinha que fazer pelo menos uns 4 cultos para comportar todo mundo. Porque todos que vieram aqui, vieram e foram para outro lugar. E a grande maioria não está em lugar nenhum. Essa é a verdade. Porque todos eles eu acompanho, todos eles eu ligo, todos eles eu vou atrás. E não estão em lugar nenhum. E sabe por quê? Porque talvez são levados por um desapontamento ministerial. E eles nunca firmam em lugar nenhum por causa desse desapontamento. E por causa disso nunca crescem em Deus. Me perdoe pelo que eu falei, não quero atingir ninguém, mas é uma verdade. Durante 16 anos, eu fiquei no ministério. Eu nasci no ministério, fiquei naquele ministério e vim para cá no chamado de Deus. Fui abençoado pelo ministério, pelo presidente, para vir aqui começar um trabalho. E fiz o que fiz. E eu sempre entendi que, independente do ministério que eu estava, seja bom ou ruim, se tivesse liderança boa ou ruim, eu deveria permanecer ali para poder crescer e adquirir a experiência que Deus queria para poder fazer o que Deus me chamou para fazer. E esse entendimento brotou no meu coração muito cedo. Então, assim, eu sempre falei, nunca vou sair desse ministério. E o dia que o Senhor me direcionou a começar algo novo, eu entendi que chegou o tempo de fazer alguma coisa diferente. Mas olha, quantas vezes que eu fui tentado a sair do ministério por causa de desapontamentos que eu vivi. Quantas vezes eu me coloquei diante do Senhor e falei, Deus, me ajuda, porque eu não estou concordando. Me ajuda porque eu não estou me encaixando. Me ajuda porque está difícil. E o Senhor falava assim para mim, fica quieta aí, Toshio. Deixa eu fazer a obra na tua vida. Desapontamentos. Desapontamentos. O que é desapontar? É você ter uma expectativa e não ser suprido nessa expectativa. É você estar num lugar e esperar que Deus faça aquilo que foi falado que Ele ia fazer e Ele não faz por alguma razão. E a gente coloca a expectativa nas pessoas, na instituição, nos homens, e aí não acontece. E por isso que hoje tem muitas pessoas pulando de ministério em ministério. E aí nós estamos gerando uma nova geração de pessoas críticas. Críticos que reclamam, mas nunca encontram um lugar, porque nunca vão encontrar um lugar perfeito. Não existe lugar perfeito. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque aí as pessoas se encontram nesse caminho de Emaús. Olha que interessante essa história. Pare e pensa numa coisa. Como que Jesus restaurou aqueles 2 homens? Jesus não foi lá e incentivou eles. Jesus não foi lá e ficou confrontando.
A Bíblia fala assim que o coração deles começou a queimar quando eles foram expostos à palavra de Deus. O que pode mudar a nossa história? Não é um pastor legal, não é uma igreja cheia, não é aquele pregador que veio lá dos Estados Unidos que ele ora e Deus responde. Não é. É quando nós estamos expostos à palavra de Deus. E você sabe qual que é o lance disso? Eu falo isso e muitas vezes eu escuto o negócio, você falou um aleluia, um glória a Deus, um amém. Mas o problema é que a gente ouve isso e a gente não pega a Bíblia para ler. Esse é o problema. Então eu canso aqui todo domingo, às vezes eu sou até meio chato, sabe, irmão? Falar assim, ó, leia a Bíblia, busca você em Deus e tal. As pessoas, amém, glória a Deus, vem no apelo, a gente ora, elas caem, baba e tal, não sei o quê. Mas volta para casa e não tem a coragem de pegar a Bíblia para ler. Como que o meu coração vai arder de novo? Como que eu vou vencer esse desapontamento se eu não estou exposto à palavra de Deus? Você sabe uma coisa que eu sei, que mudou a minha vida nesse retiro que eu falei do encontro? É porque, no meu caso, foram 3 dias de exposição total à palavra de Deus. Eu fiquei 3 dias ali sentado numa cadeira igual a essa, com um caderno na mão, com a Bíblia, ouvindo, anotando, lendo, buscando, orando, e por isso que Deus mudou a minha vida. Aí você fala, meu Deus, o evento foi um milagre? Não, o evento não foi um milagre. O milagre foi a exposição à palavra de Deus. É quando eu exponho o meu coração, eu coloco o meu coração ali, em submissão à palavra do Senhor, Ele fala, aí meu coração volta a pegar fogo. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. Nós precisamos voltar a queimar por Jesus. Nós precisamos voltar a queimar de paixão pelo Senhor. Eu olho para vocês, eu não posso olhar pelo pessoal da internet, mas eu tenho certeza que tem alguém assim também. Que eu tenho certeza que um dia você queimou por Jesus. Você se apaixonou por Jesus. Você se apaixonou pela presença, pelo mover, pelo agir. Você era a pessoa, eu tenho quase certeza disso, você era a pessoa que se você pudesse, você morava na igreja. Você não queria mais sair do culto. Acabava o culto, você voltava para casa e falava, meu Deus, que vontade de ir para a igreja de novo. Por quê? Por causa que o primeiro amor faz isso. Eu lembro do meu tempo. Tinha um predinho, né, a gente chamava de cabotiá, que é um laranjão, um abobrão, perto da igreja. E o meu objetivo de vida, naquele começo de conversão, era alugar um apartamento ali, porque ficava do lado da igreja. Olha, né? Fala assim, meu Deus do céu, você teria amanhã? Não, eu estava procurando mesmo, é porque estava cheio, mas eu queria morar lá, porque eu pensava assim, já pensou? Eu chego do trabalho e vou para o culto. Olha que doideira. Né? Não parece ser loucura? Mas era assim. A gente tinha o nosso coração voltado para Jesus, a gente queria Cristo. Teve pessoas, sabe, eu sei que tem que ter um equilíbrio, mas teve pessoas que muitas vezes até tiraram a prioridade da família para ficar na igreja. Porque foram exageradas no seu amor. E por causa disso, muitas pessoas sofreram consequências. Mas, tirando isso, puxa, quantas vezes a gente não foi apaixonado assim? O que aconteceu na nossa caminhada, gente? O que aconteceu na caminhada do cristão? A gente se desapontou. A gente parou de olhar para Jesus e começamos a olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Você começou a olhar para o pastor, você começou a olhar para a igreja, para o irmão, para a irmã fofoqueira, para o irmão que fala mal, e tantas outras coisas, e aí aquele amor acabou. Aí, puxa vida, eu não quero mais ir para a igreja, porque eu vou chegar lá, nem gosto de estar lá com aquelas pessoas. Mas peraí, e aquela coisa de que eu vou para a igreja para ver Jesus? Acabou? Desapontamentos. Jesus precisa vir de novo. Jesus precisa te encontrar no caminho. E aí olha para você e fala, por que você está triste? Eu falo, você não ficou sabendo? Aquele Jesus que falou que ia fazer, não fez. E aí Jesus precisa voltar a expor as escrituras para nós. E olha só, hoje de manhã foi interessante. O Edson subiu aqui para dirigir o culto, e ele falou assim, irmãos, semana de bastante lutas, mas vai piorar. Ele falou bem assim, mas vai piorar. Depois você assiste, foi bem assim. Vai piorar, mas graças a Deus, porque assim, nós temos que dar graças em tudo. E eu falei, meu Deus, que palavra motivacional para um culto, né, cara? Né, eu fiquei pensando assim, aí depois eu subi, eu falei assim, puxa, eu pensei, eu imagino que ele teve um ponto de vista nisso. Porque a Bíblia não nos dá nenhuma garantia de que vai melhorar. Olha só, a Bíblia não nos dá garantia nenhuma, aqui não diz que vai melhorar as coisas. A Bíblia diz assim, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia fala assim, nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, eles serão isso, serão aquilo. Não está mostrando nos últimos tempos as coisas vão melhorar, perseverem, vai melhorar no céu. No céu vai. No céu sim, mas aqui nessa terra não. Então, tipo assim, quando a gente começa quando Jesus começa a expor a palavra para nós, então a gente entende que o que a gente está vivendo
se o amor de muitos está esfriando, se as coisas estão ficando ruins, é porque a Bíblia diz. Então eu fico preparado, eu já não vou mais me desapontar se de repente alguém sair falando mal, se alguém pegar e abandonar no caminho, se alguém trair, se alguém bagunçar, porque a Bíblia está nos dizendo que vai acontecer. Agora eu posso ter a minha esperança no lugar certo. E você sabe onde que é a minha esperança? É em Cristo. A minha esperança está na salvação. A minha esperança está em que eu posso me guardar desse mundo mal. Aqui em Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo, ele começa a instruir Timóteo. E ele fala assim, Timóteo, olha, nos últimos tempos vai ficar ruim as coisas e tal. Tu, porém, permanece na sã doutrina. Ou seja, ele está falando assim, ó, não se envolve com essas coisas, Timóteo. Continua fazendo a obra. Continua no caminho certo. Não vai para Emaús, Timóteo. Continua andando no caminho segundo Jerusalém. Ele não está falando que vai melhorar. Ele está falando assim, vai ficar ruim, mas fica firme no propósito. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó, não se desaponte, porque vai acontecer situações para você desapontar. Eu sempre me perguntei, como a gente conhece bastante muitos homens e mulheres de Deus, eu sempre me perguntei como que eles conseguiam se manter perseverantes em meio às lutas. Você já não se perguntou isso? Você olhar para aqueles caras e falar, meu Deus, o cara parece que em todo momento ele está bem com Deus, todo momento Deus está usando a vida dele. Tem gente que consegue ter uma constância sobrenatural. Né? Não sei se vocês conhecem um cara chamado Billy Graham, uma das maiores referências de homem de Deus que o mundo já conheceu. E esse homem, eu vi uma reportagem da filha dele, e a filha dele falava assim para uma mulher, falava assim, olha, eu sei que o homem é pecador, porque a Bíblia diz que o homem é pecador, mas eu nunca vi meu pai pecando. Olha, vindo da filha dele, olha que declaração poderosa. Você imagina? Ela falar que ela nunca viu o pai dela pecando. Então, ou seja, eu olhava para esses homens e falava assim, meu Deus, como que eles conseguem ser tão constantes no caminhar com Deus? Como que eles conseguem ser perseverantes nesse nível? Como que eles conseguem, entre aspas, ser tão assim heróis nessa parte, né? E a questão em si é que todos eles estão expostos às mesmas coisas que a gente está. Você sabe qual era a diferença deles? Palavra de Deus. Conheciam a palavra. Eles não liam como uma historinha de quadrinhos. Eles pegavam aquilo para eles deixavam que Jesus queimasse no coração deles a palavra de Deus. O coração desses homens são marcados com o fogo da palavra. A Bíblia fala assim, ó, eu guardo minha palavra no meu coração, o salmista dizendo, para não pecar contra ti. Então eles pegavam e eles deixavam a palavra de Deus ser grudada no coração deles, queimada, firmadas no coração deles, e por isso eles continuavam perseverantes. Eles sabiam das coisas. Eles liam a Bíblia como se fosse o jornal. Jornal, você pega o jornal, né, para ler notícias, você pega, sei lá, um site seu lá para ler notícias, e você lê e você pega como verdade, né? Está dizendo ali, ó, o dólar caiu e vai ter crise no Japão. Pronto, você já sabe, vai ter crise no Japão. Aí a gente crê, na maioria das vezes você não crê? E é assim que a gente tem que ler a Bíblia também. E esses homens faziam isso. Eu conheço história de homens, igual aquele John Wesley, que a Bíblia diz assim, que a Bíblia diz não, que a história diz que quando ele ia ler a Bíblia e orar, ele se ajoelhava do lado da cama dele. E até hoje tem as marcas do joelho dele no chão. Fala, meu Deus, pois é. Olha só o que eles faziam. Eles permitiam que a palavra de Deus queimasse no coração deles. Não tem outro segredo. Não é um pastor legal, não é uma igreja legal, não é. É a Bíblia e você, é Deus e você. Não tem outro segredo para que a gente seja avivado a não ser através da palavra de Deus. Você sabe o que acontece aqui em cima desse púlpito? Isso daqui é só um gatilho. É só um momento que te acende. A partir dali é você que tem que queimar. Eu costumo dizer que tem pessoas que vêm no culto para receber a palavra e ser avivado. Mas tem pessoas que vêm no culto para poder receber aquilo que elas já receberam no seu particular. E o ideal é isso, não estou falando que é errado, mas o ideal é você vir receber aqui aquilo que você já recebeu no seu particular, nas suas portas fechadas com o Senhor. Só que quem não tem secreto com Deus, quando vem para o culto, vem desesperado, estou cheio de problema, estou cheio de luta, me dá uma palavra, Senhor, e às vezes a palavra nem vem. É ou não é? O que você ouve aqui tem que ser uma confirmação do que você já recebeu de Deus.
Porque o mesmo Deus que fala aqui do púlpito é o Deus que fala com você no secreto. É ou não é? O mesmo Deus que opera aqui, opera na sua casa com você. Por que ele não está operando então? Simples, porque não tem secreto. Não tem. Eu estava falando no começo do culto, uma coisa que Deus está nos ensinando nessa questão de pandemia, isso, aquilo, é a gente buscar Deus sozinho. A gente não ficar mais dependendo da multidão para receber. Deus está nos incentivando através disso, a gente se trancar no nosso quarto e buscar a presença dEle. Senão nós nunca vamos sair dessa posição de frieza espiritual, de mornidão espiritual. Gente, eu posso estar enganado, mas eu acredito que Deus trouxe cada um de vocês aqui. E Deus tem incomodado pessoas a participar de um culto pela internet para poder novamente acender o nosso coração, porque nós esfriamos. Para poder fazer novamente a gente sonhar, crer, viver a palavra, porque um dia a gente parou no meio do caminho. Vira e mexe, o Senhor me traz uma palavra. E muitas vezes é assim, ó, o sentido, o significado. Preocupa demais com as coisas deste mundo, porque simplesmente a gente parou de acreditar nas coisas de Deus. Muitas pessoas, quando chegaram aqui no Japão, eu me converti aqui no Japão, e eu me converti debaixo de uma palavra, e a palavra era: Toshio, Deus te alcançou para você ser um instrumento de avivamento nessa nação. E eu não sei se todos vocês já ouviram sobre isso, mas eu acredito que a maioria já ouviu. Você está aqui no Japão porque Deus te trouxe para cá para ser instrumento de avivamento. Eu nasci nessa pegada, gente. Eu nasci nisso. Eu aceitei Jesus assim: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração e me usa para avivamento dessa nação. Eu nem sabia o que era avivamento. Sabe? Foi assim que eu nasci. E eu sei que a maioria ouviu já isso. Só que, de repente, esse sonho, ou ele morre, ou então, de repente, a gente se esfria, e por isso a gente para de focar em Deus, a gente começa a focar na nossa vida. A gente começa a focar nas nossas coisas, a gente começa a focar nas nossas contas a pagar. Quer ver uma coisa? Eu falei isso aqui uns tempos atrás. Quem aqui, que já não passou um tempo, às vezes até uma noite, preocupado com as contas que tem que pagar no outro dia? Não é verdade? Quem aqui que nunca passou por uma preocupação nesse sentido, das coisas do dia a dia? Mas agora, vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já passou uma noite em claro por não ter pregado o evangelho para alguém? Quem aqui que um dia ficou assim: meu Deus, eu não preguei para ninguém, eu não falei de Jesus para ninguém. Meu Deus, eu não consigo dormir, por quê? Porque eu não falei de Jesus. Mas quantas vezes a gente já não ficou preocupado com relação a contas e problemas do dia a dia? Não é verdade? Já parou para pensar que muitas vezes o nosso foco das nossas preocupações estão 99% nas coisas do mundo, e vão ficar, do que nas coisas eternas de Cristo? Quer ver uma coisa? Você pode ter a maior dívida que for, ou você pode ter o tanto de dinheiro no banco que você puder. Se você morrer agora, tudo fica. Tudo vai ficar. A dívida e o dinheiro. Você pode ter 20 milhões no banco. Você fala assim: eu vou para as Maldivas, vou passar lá a minha vida, não sei o quê, papapá. Ah, eu estou guardando porque eu quero passar a minha aposentadoria bem. Aí você morre. Lascou. O que você vai fazer? O dinheiro vai ficar para o governo se bobear. Você já parou para pensar que o nosso foco está tanto nas coisas do mundo, que a gente se esquece das coisas eternas? E a Bíblia fala para a gente colocar os olhos nas coisas eternas. Porque as coisas eternas, elas valem a pena. Olhar para o alto onde Cristo vive. Porque as coisas deste mundo são passageiras. Só que a gente não consegue focar. Por quê? Porque a gente está caminhando para Emaús. Jesus deseja acender de novo o nosso coração para a gente voltar para Jerusalém. Para a gente voltar para o lugar certo, da onde a gente nunca deveria ter saído. Para você voltar a crer na obra dele na terra. Você sabia que foi Jesus que instituiu a igreja na terra? Então, peraí, se Jesus instituiu a igreja na terra e a igreja é imperfeita, Jesus então errou. Não errou? Não. É porque Jesus, ele é assim. Apesar de ser um Deus perfeito, ele usa pessoas imperfeitas. Jesus é assim. Ele não vai pegar pessoas perfeitas, ele não vai pegar aquele que é óbvio. Ele vai pegar aqueles que não são. Ele vai escolher aquelas pessoas que são mesmo meio estragadas da vida. Vai. Olha só, vamos fazer aqui uma analogia. Se você fosse Jesus, e você tem a incumbência de escolher 12 pessoas para fazer
a obra aqui na terra, para ganhar vidas, para fazer a diferença no mundo. Você, Jesus. Aí você olhar para a terra, quem que você ia escolher? Gente, se eu fosse Jesus, eu ia escolher o dono da Sony, o dono da Apple, o dono da Toyota, o dono das maiores empresas, porque esses caras têm influência, têm dinheiro, têm tudo. Por que eu escolher um perrapado igual eu? Concorda? Você, Manu, Jesus, vou escolher. Ah, eu vou escolher o Toshio. Não, porque ele é legal. Vou escolher ele, gosto dele. Eu acho que não tenho nada. Por que você vai me escolher? Entendeu? Quer ver? Eu vou dar uma outra analogia. Você vai no mercado, Edson. Aí você chega lá no produto brasileiro, você vai comprar uma massa de tomate, elefante. Aí você pega lá e começa a rodar as latinhas. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu não escolho lata amassada. Não é verdade? Aí você vai, pá, peguei a lata, qual a lata? Você pegou? A lata boa. Aí você leva para o caixa e paga. Não é verdade? Quem que escolhe a lata amassada? Alguém escolhe? Não, mas Jesus escolhe. Jesus foi no mercado, chamado mundo, e ele olhou para mim e para vocês. E a gente estava amassado com o pecado. E ele falou assim, vou levar esse cara aqui. Aí você fala, Jesus, por que você vai levar esse cara aqui? Olha aí a lata amassada que ele é. Pois é, mas é esse que eu quero. Jesus é assim. E ele é assim. Ele poderia ter deixado os dois ir para Emaús e falar, quer saber? Largou mão? Então vai. Não vou escolher vocês, vou pegar outro. Mas ele foi lá, por amor, restaurou os dois. E imediatamente eles voltaram para o lugar da onde não deveriam ter saído. Gente, se você não permitir que essa palavra queime o teu coração, eu não sei mais o que vai queimar. Eu não sei mais. Se isso que você está ouvindo hoje não te motivar a pelo menos ler um capítulo da Bíblia por dia e fazer uma oração de 5 minutos, nem que for para agradecer pelo alimento, eu não sei mais o que vai fazer. Não sei mais. Porque aí já não é minha parte. A minha parte aqui é dar o meu melhor. É usar tudo que eu tenho para você acordar para essa verdade. E você ir para a tua casa. E você catar sua Bíblia. E fazer igual alguns irmãos falam assim, que dorme com a Bíblia. Pega assim, vai dormir, fica assim com a Bíblia. Assim. Aí acorda a Bíblia toda amassada. Ele vem para a igreja, a Bíblia toda estourada. Eu falei, mas por quê? Porque eu durmo com a minha Bíblia. Olha que maravilha. E eu fazia isso, gente. Eu fazia isso. E eu sei que alguns têm as suas particularidades com Deus. Quem que não tem a Bíblia toda arriscada? Eu tenho. A minha toda arriscada. Cheio de papel dentro, cheio de anotação. É pregação aqui e ali. Nem pregava, mas fazia pregação. Paixão no coração por Jesus. Paixão pela palavra. Aí você lia. Gente, eu não sou assim, mas tem gente que escreve na Bíblia aqui do lado, assim, um monte de coisa, né? Tem Bíblia assim que você olha e fala, meu Deus, uma Bíblia ou um caderno de anotação? Eu falo, os dois. Porque Jesus fala com ele, ele escreve e tal. Tem gente que tem aquela primeira Bíblia que ganhou, lá quando tinha 10 anos de idade, ganhou a Bíblia, até hoje tem a Bíblia, não está mais nem amarela, está quase azul, né? De tão velha que é, mas está lá, apaixonado por Jesus. Se isso não te motivar, o que mais vai te motivar a fazer alguma coisa em relação à tua vida espiritual? Irmãos, essa igreja aqui, ó, esse salão, essa instituição, ela só pode te dar uma estrutura para você aprender alguma coisa. Quem tem que buscar Deus é você no teu secreto. Eu, no meu secreto, tenho que buscar. Porque a igreja ela não faz milagre nenhum. Quando vocês não estavam aqui, eu estava aqui sozinho. A igreja não falou comigo. A placa da igreja não falou comigo. Quem fala comigo é Cristo. Então isso aqui é só uma estrutura. Assim como qualquer outra igreja que você passou, era só uma estrutura. Era só uma plataforma para você crescer no chamado de Deus. Mas para você crescer tem que ser lá no teu secreto, na tua casa. Então sabe o que você faz, irmão, irmã? Se você não tiver, separa um cantinho da sua casa para ser o teu tempo com Deus. Mas se você tiver, então vai lá, faz um sode espiritual nele, tira as teias de aranha, tira os pó, pega de volta aquela Bíblia, aqueles livros, aqueles cadernos que você tem lá na sua casa e volta a se apaixonar por ele. Que é a coisa mais maravilhosa que tem. É uma vida apaixonada por Jesus. Amém? Fica de pé um pouquinho. Gostaria de fazer uma oração junto com você. Oh, irmãos. Tão maravilhoso que Deus faz. Eu gostaria de... Espera aí um pouquinho, deixa eu colocar aqui o louvor. Anselmo, você vai lá no meu computador? Você sabe ali o Spotify? Se você abrir ali, já tem uma música do Perto Quero Estar. Você só aperta o play.
Feche seus olhos por um instante. Será que você não está, como eu falei, no caminho de Emaús? Será que você não saiu do lugar da onde você deveria estar? Talvez você foi isso que eu falei, você foi aquela pessoa que queimou para Jesus. Talvez você foi essa pessoa que estava em Jerusalém, estava buscando a Deus, estava no caminho do Senhor. Mas de repente você pegou e desanimou. Você desapontou com alguma coisa. E hoje Deus quer que você volte. Hoje Deus deseja que você volte. Hoje o desejo de Deus é te atrair de volta para Ele. E é nos atrair, eu não falo nem de vocês, eu falo de mim também. Porque um dia a gente caminhou por caminhos de desapontamentos, com pessoas, com líderes, com a igreja, e a gente se afastou tanto que nem percebeu. Só que eu acredito do fundo do meu coração que Deus trouxe essa palavra para nós hoje, para a gente lembrar. Para a gente lembrar como era gostoso ser apaixonado por Ele. Como era gostoso estar na presença dEle. Como era bom a gente poder ouvi-lo a todo momento. Como era bom você sentar na frente da tua Bíblia. E você não sentir cansaço nem desânimo de ler, de se envolver. É tão bom lembrar de quando a gente sonhava em ser pastor, pastora, missionário, ganhar o Japão para Jesus, ir para a África, pregar o Evangelho. Oh, meu Deus! Lembra disso, lembra disso. Era tão bom, era tão maravilhoso. O que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu? O que houve? Jesus está dizendo assim, não importa o que houve, eu quero te atrair de volta. Não importa o que houve, eu quero te atrair de volta. Esse momento das moças louvar e agradecer. Eu quero atrair você de volta para Jerusalém. Eu quero atrair você de volta para a minha presença, para o meu amor, para o meu fogo. Eu quero atrair você de volta para o meu coração. Para você voltar a queimar de novo. Para você voltar a estar na minha presença de novo. E se você desejar isso, coloque a mão no teu coração um pouquinho, se você puder. Se você deseja isso, se você se sente realmente, puxa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a queimar. Coloque a mão no teu coração. E como se a mão que está no teu coração fosse a mão do próprio Jesus. Sinta Jesus tocar em você. Porque essa mão aí é uma maneira de Jesus voltar a queimar o teu coração. É uma maneira que Jesus está fazendo para voltar a te tocar de novo. Para voltar, para que você volte a queimar por Ele. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos voltar a queimar por Ti. Senhor, nós sentimos saudades desse tempo. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta esse fogo, essa paixão em nosso coração. Traz de volta no nosso coração essa chama, Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, que a partir de hoje, a partir de agora, nós voltemos, Senhor Deus, ao nosso secreto contigo. Nós voltemos, ó Deus, ao nosso particular com o Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus nesta noite. Começa um tempo novo, Pai. Começa um tempo novo em nossas vidas. Começa um tempo novo no nosso coração, Senhor. Transforma a nossa história. Muda, Senhor, hoje os nossos destinos. Que a partir de agora o Senhor tome a direção da nossa vida. E comece, Senhor Deus, um tempo novo. Um tempo, Senhor Deus, que a tua verdade, que a palavra do Senhor venha queimar o nosso coração, Pai. Senhor, muito obrigado, pois eu creio que o Senhor falou ao nosso coração e que a partir de hoje nós venhamos a colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebeu a palavra do Senhor aí? Pegou? Pegou? Deus falou contigo? Se Deus falou com você, eu fico muito feliz. Não teve nada a ver comigo, gente. Tá? É Deus com você. É Deus ministrando ao teu coração. Eu só estou aqui como instrumento, porque eu também recebo. Né? Eu sempre digo isso para todos entenderem. Eu estou aqui e quando Deus traz essa palavra, Deus traz a palavra no meu coração. Ele ministra na minha vida também.
E eu sei que os tempos não são fáceis. Por isso que a gente precisa cada vez mais estar próximo do Senhor. Cada vez mais estar envolvido com Ele. Hoje em dia, um cristão para estar na igreja não é mais uma opção. É uma questão de sobrevivência. Porque é tanta coisa que a gente está exposto aí fora, não é verdade? Você, mesmo na internet, você vai lá escutar uma palavra na internet, daqui a pouco você está viajando para outros lugares e nem está ouvindo mais essa palavra. Não é mesmo? De tanta coisa que tem. Então, hoje, estar na igreja, estar em comunhão com Deus, na congregação, é uma questão de sobrevivência do cristão. Não deixe o fogo se apagar. Pega isso que você recebeu hoje, coloque em prática na sua casa. Por quê? Porque aquele que pratica a palavra de Deus, ele vai ver as coisas acontecer. Entendeu? Igual a parábola, né? Aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio os rios, veio a chuva e a casa não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Agora a gente não pode ser nécio. A Bíblia fala que se eu construir minha casa sobre areia, é aquele que ouve e não pratica. Aí o vento vai vir e vai derrubar. Não permita que isso aconteça. Amém? Fica de pé mais um pouquinho. Hoje a gente tem a ceia do Senhor. E, na verdade, a ceia era para ser na semana passada. Né? Mas como eu estava fora na semana passada, não pudemos fazer a ceia. Mas nós vamos fazer hoje. E assim, eu acredito que todos vocês entendem a respeito da ceia, não é verdade? Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa a respeito da ceia, que para mim é de muita relevância. Você já ouviu aquela passagem que fala que Paulo instruindo como é que faz a ceia? Lá em 1 Coríntios 11:23, se não me engano. Falando a respeito que o Senhor Jesus, quando foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partir disse, esse é meu corpo, que é entregue por vós e tal. E ele deu as instruções a respeito da ceia, falando, porque aquele que come e bebe indignamente e tal. Acho que todos já ouviram isso, não é mesmo? Todos aqui um dia já participaram de uma ceia. Irmãos, aquilo ali é a instrução de Paulo na ceia. Mas eu gosto muito daquela passagem de João 13, que fala a respeito de Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos, sabe, Edson? Por quê? Porque ali, naquele momento, estava acontecendo a ceia da qual Paulo explicou. A ceia que Paulo explicou é aquela que Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí, quando eu li essa história, e eu comecei a perceber os detalhes dessa história, você vai perceber uma coisa, ó, que Jesus, já sabendo de tudo, já sabendo até que Judas ia traí-lo, Jesus pegou, colocou uma toalha na sua cintura e um por um foi lavando os pés dos discípulos. E aí no final ele termina assim, ó, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e eu sou, de verdade eu sou. Mas eu como mestre lavei os pés de vocês. E eu fiz isso como exemplo para que vocês também lavem os pés uns dos outros. Então eu entendo que apesar de Paulo ter dado as instruções a respeito da ceia, a ceia não é só uma instrução. A ceia, ela tem um significado muito poderoso em Deus. Que é o quê? Primeiro, é a gente lembrar do que Jesus fez, porque por isso que ele fala, fazer isso em memória de mim. Mas também para a gente poder lembrar de que nós fazemos parte de um corpo, porque ali Jesus lavou o pé de todo mundo. Ele não lavou o pé só dos que eram bons. Mas espera aí, a gente não lê lá em Coríntios que fala assim, ó, porque aquele que come e bebe indignamente. Mas Jesus não estava na mesa com Paulo, com Pedro, com Judas, com Tomé. Esses três a gente conhece eles por quê? Pedro negou Jesus. Judas traiu. E Tomé não acreditava. E como que eles ainda participaram da mesa do Senhor? Pois é, tem alguma coisa errada que eu não entendi. Então, como diz assim, as brincadeiras, algo errado não está certo. Não é verdade? O que eu entendo? Eu entendo que a ceia, ela não é exclusiva para algumas pessoas. A ceia, ela é para todos. E quem que deve tomar ceia? Aquele que entende o que significa a ceia. A ceia não deve ser feita de qualquer maneira, no sentido de você não entender o que está acontecendo. Mas se a pessoa estiver em pecado, ela pode tomar ceia? Porque a Bíblia fala assim que quem come e bebe indignamente, come e bebe do corpo, será julgado, será condenado pelo corpo santo do Senhor. Mas eu te pergunto, quem que está digno para tomar ceia hoje? Quem que está sem pecado? Tira a primeira pedra. Quem que não é pecador? Tem alguma coisa errada no nosso entendimento. Tem alguma coisa estranha na nossa maneira de entender a ceia.
Porque se a ceia é só para quem está certinho, então eu sou o primeiro que não devo tomar. Então a ceia não é para ninguém, porque ninguém é digno de tomar. Agora, o que é a ceia? A ceia, ela serve para eu lembrar do que Cristo fez por mim. E é isso que é o ponto principal da ceia. Comam e bebam em memória de mim. Lembre-se do que eu fiz por vocês. Não é lembrar do nosso pecado, mas é lembrar do que ele fez por mim. O que ele fez? Ele morreu por mim para perdoar os meus pecados. Você quer ver uma coisa que nos deixa, que nos faz dignos de tomar ceia? Não é eu ser certinho, mas é eu entender que Cristo me redimiu dos meus pecados. Ele pagou o preço por mim e através do meu arrependimento eu posso viver perdoado. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Estou explicando aqui princípios bíblicos. Então, entendendo dessa maneira, eu vejo que eu não posso pegar e restringir a participação das pessoas na ceia. Muito pelo contrário, eu tenho que incentivá-las a participar, desde que elas entendam o que é a ceia. E por isso que eu falo que é muito importante nós entendermos e lermos a palavra de Deus. Porque assim como vocês, eu escutei a respeito da ceia durante muito tempo, baseado no raciocínio dos homens. Mas eu nunca peguei a Bíblia para ler a respeito da ceia. Até o dia que eu falei, tem alguma coisa que eu preciso saber. Porque tinha muitas pessoas que vinham na igreja e elas não tomavam a ceia, eu não passava a ceia para elas, por causa que eu entendia que elas não podiam participar. E muitas pessoas até mesmo se afastaram da igreja por causa disso. E muitas pessoas, inclusive, elas queriam tomar ceia, mas a gente não deixava ela tomar ceia, e elas se afastaram da igreja também. O Senhor me reprovava naquilo. Até o dia que eu comecei a estudar a palavra do Senhor e ver o que é a ceia. E a ceia não é exclusiva, ela é inclusiva. A ceia é uma maneira da gente ver que todos nós somos iguais. O próprio Jesus lavou o pé tanto com o traidor como com os outros. E assim também ele faz conosco, não é verdade? Acabei de falar da lata amassada, não é mesmo? Então quando eu tomo a ceia, eu estou entendendo, eu estou fazendo isso porque ele conquistou por mim, não é porque eu sou digno, é porque ele me redimiu. E por isso eu posso tomar ceia. Então, assim, baseado nesse entendimento, eu quero falar para cada um de vocês. Se vocês quiserem participar, vocês podem participar da ceia, independente das pessoas que estão mas eu não sou batizado nas águas. A Bíblia não diz que somente os batizados nas águas podem tomar ceia. A Bíblia não diz isso. Não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. É que muitas vezes os pastores, naquela intenção da que a pessoa tome a ceia com entendimento, eles falam, olha, se você é batizado, você toma a ceia. Mas na Bíblia não diz. Mas é uma maneira, muitas vezes, de você ter um entendimento para você tomar a ceia. Mas biblicamente falando, é você que tem que decidir. Fala, cada um examine-se pois a si mesmo, e então comerá o do pecado. Então, você que tem que se examinar. Se você não quiser participar, eu prefiro não. Amém. Quem sou eu para falar que sim? E mesma coisa, se você quiser participar, amém. Quem sou eu para falar que não? Então, examine-se pois a si mesmo. Tá certo? Então, nesse momento a gente vai orar pelo pão, pelo suco de uva, e depois a gente vai passar para entregar para vocês a ceia. Se você não quiser, vocês falam, eu não quero tomar. Mas se você quiser tomar, também não tem problema nenhum. Eu incentivo. Tome a ceia se você entende o que ela significa. Que é muito importante nós participarmos desse momento, amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento. É um momento, Senhor Deus, onde nós celebramos e nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E a tua palavra diz que o Senhor entregou a sua vida por nós, porque nós não poderíamos fazer nada pelos nossos pecados. Mas o Senhor se entregou por nós. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem dado a sua vida para que nós possamos viver. A tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para nos fazer ricos. O Senhor se fez maldição na cruz para livrar-nos da maldição do pecado. E eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor. Deus, este pão, esse suco de uva, que representa o teu corpo, o teu sangue, nós consagramos eles a ti, Senhor. E Deus, nós queremos nos alegrar nesse momento, de saber que podemos ser participantes do teu corpo e do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar para vocês agora o pão e o suco de uva. Você pega os dois, aí você espera e quando todo mundo tiver servido a gente toma junto, tá bom? Estamos aqui, neste lugar, pra dizer te amamos. Nós estamos aqui,
neste lugar pra dizer te amamos. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer te amamos. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer te amamos. Amém? A palavra de Deus fala assim a respeito do pão. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Amém? Então podemos comer o pão. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer te amamos. Glória a Comigo Deus. nós estamos aqui. Nós A Bíblia também fala assim neste sobre o suco de lugar uva, ou sobre pra dizer ele representa o te Senhor Jesus. amamos. Fala assim: este cálice Nós estamos aqui. é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Amém? Então podemos tomar também o suco de uva. Pra dizer te amamos. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração um pouquinho. Faça a sua oração de agradecimento. Independente de qualquer circunstância, agradeça a Deus por este momento. Independente de qualquer coisa, do que você está sentindo, do que você está passando, agradeça a Deus. Agradeça, porque Ele é fiel. Agradeça porque Ele entregou a sua vida por nós, para que a gente pudesse viver uma vida em abundância. Pai, eu te agradeço pelo teu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por este tempo, por esse momento, Senhor. O momento da ceia, onde a gente lembra do que o Senhor fez, onde nós lembramos do sacrifício que o Senhor pagou por nós. E, Senhor Deus, eu creio que este não é um momento de tristeza, um momento, Senhor Deus, onde nós baixamos a nossa cabeça, mas sim, Deus, é um momento onde podemos nos alegrar, porque através do teu sacrifício nós podemos ter uma vida transformada. Por isso nós te agradecemos de todo o nosso coração e te louvamos por este tempo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente já vai terminar já, irmãos. Só reforçando, se você deseja participar do nosso retiro, do encontro com Deus, não deixe de passar o nome pra gente, tá? Uma coisa também, nós nos importamos muito, nós temos um cuidado muito grande na questão do ensino da palavra de Deus. Não sei se vocês viram aqui, mas eu falo bastante a respeito disso. Por quê? Porque a gente sabe da necessidade, da importância das pessoas entenderem a palavra de Deus, terem um acompanhamento, um discipulado. E eu estou aqui, minha esposa não está aqui hoje, mas com certeza vai estar junto comigo nessa questão. Nós estamos aqui nos disponibilizando para você que precisa de um acompanhamento, um discipulado, uma ajuda, uma conversa. A gente sabe o quanto é importante ter alguém do nosso lado para nos ajudar, não é verdade? Então, se você precisa de alguma coisa, vamos supor que você precisa... Puxa, eu queria me aprofundar mais na palavra. Eu não conheço a Bíblia direito, eu preciso estudar a Bíblia. A gente está aqui para ajudar. Olha, eu preciso conversar, estou com um monte de problema, não sei o que fazer. Estamos aqui para aconselhar. Olha, eu preciso de uma oração. Você pode orar por mim? Estamos aqui para orar. Eu queria que, se você precisar, nós estamos aqui para qualquer coisa. Entendeu? Estamos aqui para poder ajudar cada um de vocês. Vocês estão vindo recente também, você também, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar. Segundo a palavra, buscando em Deus. Normalmente a gente tem um grupo de discipulado que a gente faz toda quarta-feira. A gente, na verdade, deu uma pausa, mas em breve a gente vai voltar com outro discipulado. Se vocês quiserem participar, eu acredito que é muito importante. É muito bom você poder estar envolvido no estudo da Bíblia e tal. A gente vai falar sobre o princípio. Por exemplo, esse negócio da ceia, não tem tempo para falar. Mas tudo isso é Bíblia. Então a gente vai aprendendo, segundo a luz da Bíblia, a
respeito das coisas que a gente já ouviu tanto, mas nem sabe se é Bíblia, né? Então isso tudo é muito importante. Se você desejar qualquer coisa, mesmo que não precisa esperar até começar o estudo, mas se você quiser um acompanhamento, uma ajuda, nós estamos aqui dispostos a ajudar, tá bom? Tá? Então é só nos procurar, lógico, né? É só você pegar e entrar em contato, depois pega o meu contato, pega o contato da minha esposa. Nós estamos aqui dispostos a ajudar. Vamos orar para encerrar então? Glória a Deus. Feche seus olhos um pouquinho. Papai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por este culto, por cada pessoa, Senhor Deus, que ou veio nos visitar, ou chegou aqui pela segunda, terceira vez, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por nos alimentar, por trazer uma palavra ao nosso coração. Senhor Deus, daqui a pouco nós vamos embora, vamos para os nossos afazeres, mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor começou algo novo no dia de hoje, nessa noite. E eu te peço, Deus, que nada do que foi ministrado hoje seja esquecido. Que nada do que nós recebemos, ó Deus, fique parado. Mas que cada um de nós, a começar de mim, Senhor, coloquemos a tua palavra em prática. E que através da prática nós venhamos a crescer na tua presença, Deus. Senhor, continua avivando os corações. Continua trazendo fogo do teu espírito no coração de cada um. E que em nome de Jesus, ó Deus, essa semana que está se iniciando, seja uma semana de vitórias, de conquistas, aonde o Senhor possa operar grandes milagres na vida de cada um. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. E pedimos a Deus que o teu amor, que a tua graça e a comunhão com o teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmãos, irmãs. Estamos encerrados o culto aqui, né? Mas você continua na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe, viu? Ah, por favor, não vai embora logo. Tem um cafezinho lá no fundo. Eu preparei especialmente para vocês, tá bom? Só não tem comida. Agora, se você quiser convidar a gente para jantar na sua casa, a gente vai. Tá? Povo da internet, Deus abençoe a vida de vocês. Eu esqueci de novo de despedir, né? Então, se você quiser nos visitar, tem os nossos contatos lá na página da igreja, tá bom? Deus abençoe.